Olá amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembramos que este curso é formado por 14 aulas, todas elas sendo publicadas às segundas-feiras às 20 horas, exclusivamente em nosso canal do YouTube. Para você que está chegando em nosso canal nesta aula, seja muito bem-vindo, mas sugerimos que o amigo retorne à primeira aula e comece lá de início até que nós possamos chegar nessa 12ª aula de hoje. Afinal, em nenhuma faculdade, em nenhuma escola, o aluno chega nos últimos momentos no término do curso e espere alcançar o conhecimento necessário que deveria ter conseguido ao longo de todas as aulas. Para melhor aproveitamento do amigo, sugerimos que se inscreva em nosso canal do YouTube, acione o sininho, assim serão avisados com antecedência em cada uma de nossas publicações. Os vídeos permanecerão no canal indefinidamente, podendo ser estudados, gravados, copiados, quantas vezes o interessado assim desejar. Qualquer dúvida a respeito dos assuntos abordados nestas aulas, sugerimos que o interessado faça os comentários no canal do YouTube e serão respondidos tão logo nos seja possível. Como todos sabem, nesta nossa 12ª aula, as 8 primeiras aulas foram abordados o assunto passe, como ele ocorre, a participação da espiritualidade maior nesse trabalho e as regras de conduta do passista encarnado. Depois dessas 8 primeiras aulas, tivemos 2 aulas passando ao aluno técnicas de como proceder o passe, as suas necessidades, a forma que é feita, a participação gigantesca do plano espiritual para a obtenção dos resultados que pretendamos nesses trabalhos. Na última aula da semana passada, assim como nesta de hoje e a próxima aula da semana que vem, nós vamos analisar fatos concretos apresentados por André Luiz em seu livro Missionários da Luz, o 3º livro da série do Nosso Lar. Notamos a importância do que André Luiz nos participou na semana passada com 2 casos, um de uma senhora com problemas domésticos e que por pouco não estaria infartada, e uma outra de um senhor que está tentando ser uma pessoa melhor e está conseguindo, tendo que lutar com seus velhos hábitos, aqueles que ficam arraigados em nossas mentes por uma vida toda e às vezes por várias vidas. E quando nós trazemos a esse curso de agora, esses casos de André Luiz reportado para nós em seus livros, o plano espiritual responde já desde aquele tempo, já se passaram mais de 80 anos desde que André Luiz nos passou, e a nossa medicina evidentemente evoluiu muito, mas os conhecimentos passados pelo plano espiritual continuam impecáveis. Vamos lá ver? Quando André Luiz perguntou neste livro, Missionários da Luz, ao instrutor Alexandre, por que tantas qualidades exigidas do passista para esse trabalho, o instrutor responde a André Luiz: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, quando a gente passa num curso como esse, tantas exigências, e às vezes o interessado se pergunta, mas para que eu estou indo no centro sempre, eu já conheço, e é um ato que eu posso fazer, eu sei que eu faço de coração. Sim, e segue lá o instrutor na mesma pergunta de André Luiz. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer
o candidato a passista dentro de si mesmo. Ou seja, o plano espiritual não está exigindo cursos e mais cursos de aperfeiçoamento moral. Isso o plano espiritual sabe que nós temos muita dificuldade ainda. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Nós falamos durante bom tempo nas primeiras aulas, né, da necessidade nossa, né, nós temos basta ao encarnado a boa vontade, mas acrescido do valor moral mais elevado, o trabalho do passe vai se tornando cada vez mais eficiente. E com isso, vamos para o nosso slide de abertura. Curso Passe, aula 12, casos de passe. Então essa é a nossa segunda aula de casos de passe e teremos uma terceira aula e na 14ª encerramos este curso que estamos patrocinando já há 12 semanas. Então vamos entrando já no nosso segundo slide, já propriamente na aula de hoje. Pensamento e acidente circulatório. Local: residência de Antônio de madrugada. Espírito magnetizador, Alexandre. Serviço: atendimento de passes espirituais. Pessoa observada: Senhor Antônio, com sinais de arteriosclerose. Esse é o primeiro quadro que nós vamos perceber aí que André Luiz nos passa desse tratamento espiritual. Notaram a diferença aí? Já não é mais num centro espírita, e sim na residência do Antônio durante uma madrugada. Descrição do paciente feita por André Luiz. Deitado em seu leito, alma confusa e inconsciente. Exteriorizado junto ao corpo, a respirar com dificuldade. Apresentava trombose numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. Mais alguns instantes e estaria desencarnado. André Luiz, Missionários da Luz. Mais uma vez eu vou dar uma pausa neste slide e sugerir ao amigo: leiam o livro Missionários da Luz. Esse está no capítulo 7, Socorro Espiritual, é logo no começo do livro. E lá nas primeiras aulas, quando nós falamos dos tipos de passe, nós falamos do passe à distância. Ou seja, daquela pessoa que muitas vezes busca um centro espírita em prol de um ente querido que está à beira da morte, de alguém que está sofrendo, de alguma pessoa que está condenada, presa, de alguém que está no leito de um hospital, etc. e tal. E nós, no centro espírita, qual o nosso procedimento? Nós vamos, dependendo da casa, colocar nas caixinhas de vibração e nas reuniões apropriadas vamos fazer os passes à distância, ou no mesmo dia, durante a reunião, antes da reunião, depois da reunião, cada casa tem seu método, ou durante a sessão de passe, no momento específico dela, vamos irradiar, vamos fazer esse passe à distância. Neste caso do livro, como eu disse, é o capítulo 7, com o título Socorro Espiritual. A mãe desse Antônio, já desencarnada, é que procura pelo instrutor Alexandre quando ele estava numa das casas espíritas, saindo dela para os outros afazeres, e diz a ele: Alexandre,
eu sei que você é um espírito mais elevado, eu sou a mãe do Antônio e estou à cabeceira dele, ajudando ele com a permissão evidente do plano espiritual, e ele está à beira do desencarne. Ela entende bem esse passe, esse momento de transição, não se opõe a ele de forma alguma, mas entende no trabalho que ela está fazendo junto com o doente que ele precisa de mais alguns dias para se fortalecer o suficiente para essa mudança de plano, resolvendo tudo que ele teria pendente no problema espiritual dele, com família e tudo mais. Então esse é um socorro de mãe que pede. Como foi dito também nas aulas, uma desencarnada procurou Alexandre. Lá no centro espírita, algum parente encarnado pode ter colocado o nome dele. De qualquer maneira, o plano espiritual vai atuar. O centro espírita com o grupo de passes vai atuar diretamente. De que maneira? Também fazendo o mesmo que a mãe do Antônio fez com Alexandre. Nós, do plano encarnado, em nossas irradiações em favor de alguém, vamos fazer o que ela fez, procurar o plano espiritual para socorrer alguém. O procedimento é o mesmo. Ali foi a mulher diretamente ao Alexandre, e se formos nós, no centro espírita, ou em nossa casa, quando a gente quer fazer uma irradiação em favor de alguém durante as nossas preces noturnas, o procedimento é o mesmo. Nós, com toda aquela moralidade que se espera da gente, com todo aquele conhecimento que se espera da gente, que nós vamos obtendo mais créditos junto ao plano espiritual para esses trabalhos. E aí o que o plano espiritual foi? Entendendo o problema, já que o instrutor visita sempre, foi até o local junto com a senhora. Por isso eu digo, o trecho aqui, a dificuldade é muito grande de transmitir a história aos nossos amigos pela complexidade do caso. Então a sugestão é sempre, leiam. Na verdade não é leiam, estudem, percebam as nuances. E lá vai o instrutor Alexandre, junto com o André Luiz, que estava conversando com ele, foi junto para conhecer, e evidentemente nos relatar, e traz essas informações. Esse é o estado que ele encontrou o Antônio na casa dele. Segundo a informação, Antônio beira dos 70 anos de idade, já tem filhos, já tem netos, e está com esse problema devido aos desvios de pensamento, coisas que a gente ainda não se alijou durante a vida, e no caso do Antônio não seria diferente, mas é tido como uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem e merece o auxílio do plano espiritual. Então vamos lá no nosso terceiro slide saber um pouquinho mais do Antônio. Causa da enfermidade. Vivia num círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Preocupações descabidas e angústias desnecessárias. Suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Foi acidentado pelos próprios pensamentos. Suas preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. Então, no livro lá, Missionários da Luz. E aí nós percebemos que o nosso dia a dia não é diferente, que o nosso modo de vida não é diferente. Hoje, cada um com a sua idade, o Antônio aqui chegando aos 70, mas quantas vezes a nossa mente está voltada a assuntos exagerados, preocupações descabidas, falta de entendimento do funcionamento do mundo. Embora espíritas, embora católicos, embora evangélicos, embora budistas, embora acreditem em alguma coisa, esse acreditar ainda tem uma reserva, vai que não é assim.
Então nós acreditamos em muitas coisas, mas a nossa convicção nem sempre é firme, forte, saudável. E por mais que entendamos que a nossa vida é espiritual, nós queremos usar o máximo da nossa vida material e deixa a parte espiritual para mais tarde a gente se conserta. Essa é a regra da maioria dos encarnados e de grande parte ainda dos desencarnados. Por isso a nossa psicosfera, a psicosfera do planeta Terra ainda é nebulosa, cheia de miasmas, cheia de formas, pensamentos envolvendo o nosso planeta. E chegando lá para o atendimento, analisando o doente na cama, como estava, e André Luiz também verificando, eu sempre reporto que André Luiz, por ter sido médico no planeta Terra antes do seu desencarne, nos presta uma ajuda muito grande na elucidação de casos como esse. Porque a maioria dos nossos problemas espirituais que nós temos redundam imediatamente ao nosso organismo. A maioria dos problemas que o ser humano vive é em relação ao seu corpo físico, porque o espírito quer uma coisa, o corpo precisa de outra. Se esse espírito não comanda o corpo adequadamente, o corpo vai definhar. Se eu com o meu automóvel resolver mudar por minha conta um monte de coisas nele, porque eu acho melhor trocar um pneu por um maior, um escapamento por um outro diferente, o amortecedor outro, o carro vai ganhar outras características que não foi projetado. Nosso corpo também. As nossas preocupações, as nossas ideias fixas, vai minando a resistência do nosso corpo. E André Luiz, com uma precisão na definição daquilo que ele viu, ele nos passa e faz com que nós entendamos isso. E aí seguimos então para o nosso quarto slide. Descrição do tratamento aplicado por Alexandre no Antônio, que estava no leito, e tudo isso assistido por André Luiz. Primeira coisa que o Alexandre fez, ministrou energias novas à espinha dorsal dele. Colocou a destra ao longo do fígado e depois no cérebro, na altura da zona motora. Esse foi o primeiro trabalho dele. Vendo a dificuldade, vendo que aquele moribundo que estava ali prestes ao desencarne ainda precisava de um tempo extra para que pudesse pôr em dia algumas coisas, isso mostrando a boa vontade dele, é claro, porque se não tivesse boa vontade, o plano seguiria normal. É que no caso viu que haveria uma possibilidade, sim, daquele espírito se redimir num monte de coisas, e quando houvesse o desencarne dele, ele estivesse muito melhor preparado no plano espiritual. É assim que o plano espiritual age conosco, tentando sempre nos dar um up, nos dar uma ajuda, principalmente nos momentos derradeiros. E aí o instrutor Alexandre fez o quê? Solicitou a colaboração de um encarnado desdobrado pelo sono em repouso equilibrado. Então, na situação, a primeira coisa que veio, eu preciso do quê? Olha nós aí funcionando, nós espíritas, nós simpatizantes do espiritismo, que desejamos conhecer o passe para irradiarmos em favor dos menos afortunados, daqueles que vêm buscar auxílio. Olha nós aí, durante o nosso sono, deitadinho lá. Por quê? Porque eu ganhei essas características de um bom passista. E aí mesmo dormindo, mesmo lá embaixo da minha cobertinha, o plano espiritual me requisita em sono
para que eu possa ajudar o semelhante. Por quê? Porque a minha organização espiritual está em dia. E foi o que aconteceu aqui. O Alexandre disse, preciso buscar alguém. E quem lê o livro vai perceber que a mãe do Antônio, aquela que foi buscar, ele disse, olha, se precisa do magnetismo animal, né, o físico, do humano, tem as netas dele que estão no quarto ao lado. E poderia ajudar, usar o magnetismo das meninas. E o Alexandre diz, não. Eu sei que são meninas, são netas, são puras, mas eu preciso de um magnetismo mais equilibrado, de alguém mais equilibrado. Então deixa as meninas dormir e eu vou buscar alguém que já sabe fazer isso. E assim ocorreu, foram buscar lá o Afonso, e o Afonso veio para o auxílio em espírito, bem entendido, está lá. Solicitou a colaboração de um encarnado desdobrado pelo sono em repouso equilibrado. Alexandre transferia os fluidos de Afonso, o encarnado, para o organismo de Antônio. Alexandre movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, o qual representava melhoras. O perispírito de Antônio reuniu-se devagar ao corpo físico. O coágulo foi absorvido e a artéria socorrida. Antônio ganhou mais 150 dias de reencarnação. Então essa é a descrição do tratamento todo feito por Alexandre em prol do Antônio. E aqui no nosso slide, por ser mais sucinto do que o livro, não mostra os detalhes. Existem outras veredas no meio desse atendimento, onde o Alexandre pediu a um outro grupo de socorristas durante esse trabalho que viessem ali. Isso ele fez por celular mental, tá? Nós ainda estamos inventando os aparelhos. No tempo de André Luiz, nem o telefone já era uma coisa ainda rudimentar aqui no nosso país. Hoje o celular nós estamos usando com maior facilidade, mas o celular mental ainda funciona em todo o universo. E por esse celular mental de Alexandre, ele convocou um grupo de assistentes que estaria pela redondeza em trabalhos em outras casas, para que ali estivesse. E é o irmão Francisco, que tinha um grupo de oração, um grupo de desencarnados, que durante as noites vêm a pedido das famílias, a pedido dos centros, a ajudar nessas casas e fazem vigílias noturnas em favor de pessoas que estão com dificuldades. E quando a gente fala um grupo de oração, é um grupo de irradiação de magnetismo, irradiação de energia, irradiação de tudo que se possa. E nada melhor que a prece, nada melhor que esse grupo em prol da gente. Então, quando nós, em nossas casas, fazemos o mesmo, nós só repassamos a esses grupos a nossa energia vital, que vai ser utilizada por eles para essa finalidade. Numa casa espírita, quando terminam as preleções, e muitas vezes quando não há o passe individual e que é o passe coletivo, funciona da mesma maneira. E mesmo no passe individual, o pessoal está na câmara de passe trabalhando e o plano espiritual está buscando a energia dos encarnados de maneira geral, para usufruir lá dentro. Então, essa parte é muito importante que a gente estude momento a momento. Não se prenda num curso como este nosso agora, que é uma transcrição de um projeto de maneira a despertar no interessado o conhecimento do passe, jamais com a pretensão de formar um passista de excelente nível, porque tudo isso reportaria na modificação moral, na modificação espiritual de cada um, e isso só cada um de nós podemos fazer sozinho. Sigamos então agora
Aqui de novo André Luiz mostra uma visão, né, do que passava o nosso amigo Antônio e do que foi feito. O problema dele estava no córtex cerebral, córtex motor. Aí, para quem tem algum conhecimento da medicina, é trazido esses desenhos. Para quem não conhece, saiba que a dificuldade parece grande, ao nosso ponto de vista, mas o plano espiritual, com a nossa ajuda, com certeza vai trabalhar sempre em benefício do assistido. Lembramos que a nossa boa vontade é a base nossa para tudo isso. Começamos com essa nossa boa vontade. E sigamos agora para o nosso 6º slide, num outro caso. Esse primeiro caso, como eu disse, pode ser lido no 7º capítulo do livro Missionários da Luz, com precisão. É um capítulo longo e altamente explicativo. Nossa 6º slide mostra a 10ª vez. Local: Centro Espírita na Crosta. Espírito instrutor: Anacleto. Serviço: atendimento de passes. Pessoa observada: cavalheiro idoso, sendo atendido pela 10ª vez nos trabalhos de passe. Descrição do paciente feita por André Luiz. Fígado e baço acusavam enorme desequilíbrio. Mesmo livro Missionários da Luz. Então, o caso desse cavalheiro idoso aí, que está sendo atendido pela 10ª vez, é preciso que o amigo que nos acompanha nessas 12 aulas tenha bastante compreensão da situação, para que não entenda de forma equivocada o tratamento do plano espiritual. Cada um dos núcleos espirituais tem as suas regras de funcionamento. Esse conjunto aqui que André Luiz nos traz está ligado ao nosso lar, mas existem, mundo afora, inúmeros, milhares de nossos lares espalhados. Cada uma dessas colônias com subseções de tratamentos em vários lugares. Neste local aqui, neste núcleo de tratamento que reporta essa lição de agora, eles tinham regras próprias para aquele atendimento. Por que a diferença das regras? Porque existe uma diferença fundamental dos trabalhadores. Quem é trabalhador na China é diferente do trabalhador da Inglaterra, é diferente do trabalhador da Índia, é diferente do trabalhador do Nordeste com o do Rio Grande do Sul, e assim vai. Porque cada um viveu algumas experiências e hoje está arraigado no perispírito, no espírito desses irmãos desencarnados que estão ali aprendendo a servir. E eles não vão modificar de uma hora para outra um monte de conceitos adquiridos. Então o plano espiritual elevado tem que ter uma certa consideração com esses trabalhadores para que tudo flua no aprendizado proveitoso, até um dia mais elevados, todos nós estejamos numa condição análoga entre espíritos bons, espíritos superiores, etc. e tal. Nós vamos chegar lá. A pressa é só nossa. Então, nesse caso específico aqui, o Anacleto, que é responsável por um atendimento naquela casa espírita, é um grupo de pessoas, como se fosse um trabalho de uma determinada classe de estudos, que estão indo naquele centro e eles são sempre os responsáveis. Anacleto é o espírito responsável. Lembra que nós falamos? Somente um espírito de envergadura pode ministrar os passes do plano espiritual. A nós encarnados basta a boa vontade? Sim, mas o Anacleto tem outros espíritos que estão também em aprendizado, que estão ajudando no passe.
não são os responsáveis diretos, mas estão ali aprendizes. E eles vêm informar o Anacleto: olha, nós estamos com um caso lá preparado para o passe que ele vai tomar, mas é a 10ª vez que ele vem aqui. Como é que eu devo agir? E aí segue esta lição de hoje. Então, tá aqui, ó, eu vou ler do livro mesmo, tá? Então, dirigindo-se para o auxiliar, o Anacleto diz o seguinte, que ele poderá oferecer melhoras para a pessoa, mas que não deve tirar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. E, e segue aqui com uma frase de efeito importante. Nossa missão é amparar os que erraram e não de fortalecer seus erros. E nós estamos, quem já está estudando o Espiritismo há muito tempo, a gente percebe que o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo, ele está sempre pronto a nos ajudar. E nós é que nunca estamos prontos a ouvi-los. E o que eles fazem? Quando eles percebem a relutância nossa em aceitá-los, vão dizer, claro, eles têm mais o que fazer. Eles vão cuidar de outros. Mas a antena está ligada aqui. A hora que eu preciso do meu anjo da guarda, do meu mentor amigo, e eu peço, imediatamente ele estará aqui. Mas há uma necessidade que eu queira fazer o bem, porque eu pedir auxílio do meu mentor amigo para coisas que nada têm a ver com a espiritualidade, nós não vamos ter. Enganamos nós com aquele pedis e obtereis. Então eu vou pedir para ganhar na Mega Sena e não vou conseguir. Pedis e obtereis tudo aquilo que seja para a vossa evolução. Tudo que nós pedirmos para a nossa evolução, nós vamos ter. É colocado à nossa disposição, para a nossa melhora. Porque Deus não vai dar nada de material para nós, porque não é isso que nós vamos precisar. Então, nessa continuação aqui, o Anacleto diz que o nosso esforço é também educativo. Não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Então, se o nosso amigo aqui está na 10ª vez do atendimento e não tem se ajudado, é preciso deixá-lo a sós um pouco mais para que ele, aprendendo com a dor, que é sempre útil, como a gente já sabe isso pela doutrina espírita, possamos melhorar e merecer. É porque ele fez 10 que ele não vai ter 11? Jesus não falou perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente? Sim, claro que sim. Mas eu não posso insistir no erro que ele está. O espírito superior que vai ajudar ele não pode insistir, dar oportunidade cada vez mais para ele insistir no erro. Então, ele vai ter que sofrer aquilo um pouquinho, e quando ele sentir que ele voltar para o caminho reto, ele vai ter ajuda tantas quantas vezes precisar. Mas neste grupo aqui eles dão 10, pode ser que outro grupo dê 3, pode ser que outro dê 20, tanto faz. O plano espiritual ainda está com esses auxiliares e formando. André Luiz mesmo está ali fazendo o quê? Aprendendo a ser melhor. E tenho que ter o quê? Boa vontade. André Luiz está ali de boa vontade. É desencarnado, já está fazendo um trabalho útil que é de reportagem para nós, mas ainda não está preparado para o passe. Ele está em aprendizado. Os outros que estão com o Anacleto, muitos também estão galgando. Você não estaria no lugar do Anacleto, e assim a gente vai. A hierarquia no plano espiritual não é para quem tem o melhor título, e sim aquele que conseguiu maior elevação moral. E isso não se mede com, como eu disse, com títulos do nosso lar. Olha, eu tenho, você não tem, eu já fiz o curso com o ministro não sei o quê, você não fez. Não é isso. A elevação vem da leveza do nosso espírito. Lá nós somos pesados, vamos dizer assim. Quanto mais leve for o nosso espírito, mais apto nós estamos. E
E mesmo esses espíritos aí já mais evoluídos, também eles são aprendizes de esferas mais elevadas ainda. E nós vamos ver logo mais na próxima aula isso, justamente isso. Tá? Então sigamos para o nosso 7º slide. Por que que aquele senhor idoso que está lá pela 10ª vez vai ter somente um auxílio básico e vai ser devolvido com todos os problemas que ele tem? Causas do desequilíbrio daquele senhor. Portador de temperamento menos simpático. Está sendo educado com o homem aqui. Estima rixas, discussões apaixonadas e o império de seus pontos de vista. Qualquer relação com os nossos tempos atuais, isso aqui está falando há quase 80 anos atrás, perto de 80 anos atrás. Qualquer relação com os dias atuais é mera coincidência, tá? Encoleriza-se e desperta cólera e mágoa nos demais. Tornou-se o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Não houve as orientações da espiritualidade. Já foram feitas 10 operações de socorro magnético integral em pouco mais de 3 meses. Ou seja, essas magnetizações integrais dispensam um trabalho árduo, complexo do plano espiritual e tem servido para mantê-lo irritado, encolerizado, brigando, xingando, discutindo, etc. e tal. Então, o trabalho espiritual está sendo ruim para ele neste momento, porque eu estou dando força para aquele que não está afim de se corrigir. Então, eu posso canalizar essas mesmas energias para outro com boa vontade. Esse aqui vai sofrer um pouquinho, vai cair em si mais tarde, porque o problema que ele tem vai se aumentar. Então, o que eu quero? Que ele venha comer aqui na minha mão? É isso que a gente fala? É isso? Você quer que venha? Não. Nós precisamos entender uma coisa. Deus fez o mundo. Deus fez o mundo. Deus fez as regras. As regras são universais. O rio vá para cá. Não adianta eu querer nadar para cá. Ah, mas eu tenho direito, livramento, vocês querem? Viu? Fui eu que fiz o rio. Eu fiz o rio para lá. Eu sou Deus, eu fiz para cá. Eu estou avisando, viu? É para lá. Você quer ir ao contrário. É o direito seu, é seu livre-arbítrio, mas é para cá. Não tem outra. E nós insistimos nisso. Um dia que nós formos Deus, fazemos o nosso próprio mundo. Por enquanto, não. Por enquanto, o mundo é este. As regras universais são estas. Elas são justas ao extremo, porque ela dá igualdade a todos. E cada um pode galgar o caminho que quiser, mas o caminho é espiritual. E nós estamos entendendo que o caminho material é aqui. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, comprar uma casa, eu tenho que arrumar um emprego melhor. Nós estamos pensando no aqui. E Deus não fez o mundo para aqui. Olha para o universo. Nós somos um cisquinho. O que tem lá tem aqui. Nós não somos diferentes. Então nós precisamos nos encaixar na lei de Deus e seguir esse rumo que nos foi dado. É assim que acontece quando a gente entra num condomínio. Eu comprei uma casa no condomínio. Tem regras. Mas eu quero fazer diferente. Não vai fazer, você vai tomar multas. Mas eu mudei para a cidade X, lá o IPTU é tanto. É regra. Você não vai ser diferente. Eu entrei na fábrica tal, lá tem que usar crachá, mas eu sou gerente administrativo, eu não preciso. Não, aqui nesta fábrica tem. São regras. Nós obedecemos às regras. E quem não obedece às regras por despeito, né, por ser um orgulho ferido e tudo mais, sofre. Não fomos nós que fizemos o mundo. Quando a gente pergunta até para a espiritualidade maior,
né, nos livros de Kardec, que pergunta sobre Deus, os espíritos superiores que nos deram ainda dão uma ideia vaga, porque talvez nem eles conheçam. Mas eles sabem o rumo. E estão ensinando a nós, assim como nós aqui ainda, totalmente desprovido de grandeza, estamos aqui fazendo um cursinho, aqui via internet, eu aqui falando. Quem sou eu para poder falar que é assim, assado? Estou lendo, estou imaginando, estou entendendo, estou passando para o outro que sabe menos. E aí um dia alguém que sabe menos vai entender o que eu entendo agora, vai ver que eu estou errado e vai fazer melhor. E eu tenho que ter orgulho? Não, o que eu falei está certo? Não. Até chegarmos a Deus, nós temos bilênios, trilênios, quatrilênios, sei lá o quanto. E nunca vamos chegar, porque a criação nunca pode ultrapassar o Criador. Então, quando lemos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? Porque não dá para falar quem, porque quando eu falar quem, eu digo que é um ser, eu não sei. O plano espiritual não sabe que é Deus. Ele dá uma definição, mas não de um ser. E eu não posso falar aquela palavra coisa, mas de uma situação, suprema inteligência, causa primária de todas as coisas. É o que eu posso dizer. O Espírito disse quando Kardec perguntou. Nós estamos longe. Então as regras da nossa convivência no planeta Terra, as regras da nossa convivência no mundo universal, no mundo espiritual, são essas. O nosso livre-arbítrio permite-nos quebrá-las, mas não sem um retorno. E aqui está no caso do nosso irmão aqui de idoso, que está querendo tratamento espiritual, vai no centro espírita, porque ele tem sentido uma melhora, mas aquela melhora está sendo para ele continuar nos erros dele. Então, sigamos lá para o 8º e último slide. Tratamento que o plano espiritual fez ao nosso irmão idoso nessa situação que ele está. Apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo até que adote nova postura. Isso no segundo quadradinho, o Anacleto informando ao auxiliar dele o que ele poderia fazer. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve tirar a carga de forças destruidoras que nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é amparar os que erraram, não a de fortalecer os erros. Que nós lemos aqui no livro de André Luiz, que, como sempre insisto, essa é uma verdadeira aula sobre passe, sobre conduta espírita, etc. e tal, que todos nós que dizemos que queremos aprender, não podemos jamais deixar de estudá-la. De novo, sugiro estudar uma obra de André Luiz, é do primeiro ao último e não picado. Estudar o nosso curso que estamos fazendo aqui de 14 aulas, é da primeira aula até a última. Se você está chegando agora e já está assistindo essa e nem estudou a outra e pesquisou lá, essa aqui é interessante, essa aqui não. O conjunto é o conjunto. Não tem meia informação, porque a informação que vai ser necessária justamente na hora, igual um passe desse lá na casa do Antônio, dizendo que estava quase em vias de falecimento, em que alguém chama, eu não aprendi, eu não vi, eu não estudei, eu não li. Nós precisamos estarmos prontos, até dormindo, para atendermos os trabalhos de passe quando necessário for. E assim encerramos essa nossa 12ª aula, aguardando o amigo para a nossa 13ª aula na semana seguinte, na semana que vem, quando vamos trazer a 13ª aula de casos de passe trazido
por André Luiz, que vai nos reportar casos difíceis, extremos de passe, que estamos sujeitos a qualquer momento e que só tem a nos ajudar e a nos temperar para sermos o melhor que possamos ser. E assim, espero que todos tenham uma boa semana e fiquem com Deus.